Boa noite, queridos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos uma transformação de valores e a reforma interior. Todos os sábados, de 21 às 22 horas, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês através das ondas da Rádio Metropolitana AM em 1090 kHz ou no site www.metropolitana1090.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com e tire suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. Está entrando no ar o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da Sagrada Cruz, aos pés do Divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta, dissabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. E depois desta maravilhosa melodia, dessa sagrada melodia que acabamos de ouvir, nós então estamos com o programa Umbanda Sem Fronteiras no ar. Boa noite, querido irmão, boa noite, querida irmã. É um grande prazer estarmos juntos aqui mais uma vez, você aí na sua casa, nós aqui, e a gente vai trocando energias, experiências, não é verdade? Sempre pautados dentro de um respeito, de um amor fraterno. E por falar em amor fraterno, eu estou aqui hoje no meio de um jardim florido, e esse jardim florido tem nome, Família Tel. Está todo mundo aqui do meu lado, né? A começar pela nossa representante, a nossa líder, representante mor, minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros. Boa noite, Flavinha. Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos ouvintes, irmãos presentes, Família Tel.
Que possamos ter uma noite abençoada, com bastante aprendizado e troca de energias. Eu não tenho a menor dúvida que teremos. E aqui do meu lado esquerdo, aquele que eu costumo dizer que tem intimidade com o astral superior. O próprio nome dele já diz, Alexandre Bahia. Fala, Bahia! Boa noite! Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos irmãos da mesa. Boa noite, família Tel, ouvintes do nosso programa. É mais uma vez um grande prazer estar aqui com vocês para a gente aprender um pouquinho mais. Né? Olha, meu irmão, eu vou te falar, e esse prazer é tão grande que agora eu vou anunciar duas que esta semana, inclusive, recebi um telefonema de uma ouvinte nossa perguntando pela Luciene Oliveira, pela Érica, entendeu? Pela Zezé, inclusive, que qualquer hora dessa está voltando com a gente. Ela já botou a sua coluna no lugar, está nova, 0 quilômetro, devidamente recalchutada. Boa noite, minha irmã Luciene Oliveira. Boa noite, Luiz. Graças a Deus, graças aos orixás. Nova, 0 quilômetro? 0 quilômetros. Meu Deus do céu, ela fez uma recalchutagem no astral superior, gente. Está aqui 0 quilômetro, brilhando. Não é mole não, hein? Com certeza. Estamos aqui para uma noite de aprendizado, de luz, e que nossos orixás, e principalmente Oxalá, abençoe esse nosso estudo. Que assim seja, minha querida irmã. E do lado dela também, depois de longo e tenebroso inverno, ela está de volta. Só faltava aquela música assim, aleluia. Chegou a nossa irmã Érica! Érica, não é mais Érica Regis. Agora é Érica Santos. Érica Santos, hein, gente? Olha, ela está com os santos. Boa noite, Érica. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. Boa noite, ouvintes. Estou de volta. Um ano aí meio cheio de desafios, mas Deus ajuda a gente a cumprir tudo que a gente tem para cumprir aqui na Terra. Com certeza absoluta. Hoje nós não temos aqui, excepcionalmente, a presença do nosso querido professor Humberto, mas ele está em casa e a gente manda um grande abraço fraterno para ele. Já já ele está de volta. Minha querida esposa Flávia Barros, ela tem aniversariante aí. Cláudio, eu acho que tem um parabéns aí pra gente, Cláudio. Isso, está aniversariando o nosso irmão Marcos Alexander. Parabéns, Marcos. Muitos anos de vida, muita paz para você, muita luz. Nosso Ogã, né? Marcos Alexander. E é hoje o aniversário dele. Querido irmão, saúde, que Oxalá te abençoe. Nós vamos rapidamente a um spot comercial e já já estamos retornando com o quadro Transformando. E hoje a manchete é essa, gente, olha. Mulher traída perdoa a amante no leito de morte do marido. Já já, aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Estamos apresentando o programa A Umbanda Sem Fronteiras. Se você sofre de transtornos cuja causa a medicina não consegue descobrir, o professor Humberto Vieira atende agora em novo endereço. Clínica Holística Nise da Silveira, Rua Conde de Bonfim, 44, Sala 901, Tijuca, Rio de Janeiro. Telefone 4107-7295. 4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos 710. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, transformando a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. Queridos irmãos, e hoje no quadro Transformando, um caso bem interessante para a gente poder refletir e debater, né? Mulher casada há 15 anos descobre a infidelidade do marido, conhece a amante e passa a pedir, imaginem, a uma pombagira a morte da mulher. Olha só, gente. Durante o tempo em que as consultas com a entidade aconteciam, o tema da conversa invariavelmente girava em torno do perdão. Veja bem que aí já está a mão da espiritualidade começando, né? Bom, irredutível em relação ao seu objetivo com a amante, pois ela acreditava que o marido não tinha culpa no ocorrido e ainda a amava, né?
essa mulher, ela chegou ao extremo de pagar a alguém para tirar a vida da pessoa lá, da amante, né? Aí numa manhã ela recebeu uma ligação informando que o marido havia sido atropelado e estava num hospital público em estado grave. Sua surpresa foi grande ao ver a amante chegando também no hospital e maior ainda por não entender a sua própria reação. Ela não conseguiu ter raiva da amante naquele momento, muito pelo contrário. Ela tomou a iniciativa de chamá-la num canto e conversaram por cerca de 6 longas horas. Ao final desse período, foram ainda surpreendidas com a notícia de que o enfermo havia desencarnado na cirurgia. Porém, na noite que se sucedeu aquele dia, as duas tiveram um sonho com o espírito recém-desencarnado, no qual ele pedia perdão às duas mulheres por tudo que ele teria feito a elas. Minha querida esposa Flávia Barros, uma das questões que a gente ainda recebe muito, independentemente desse caso, né, a gente até começa a abordar isso aí, uma das questões que a gente recebe muito lá no Templo Estrela do Oriente são muitos e-mails, telefonemas, as pessoas perguntando, né, se lá nós fazemos amarração, desamarração, se a gente pode promover a vingança contra alguém. Essas coisas que muitas vezes as pessoas, vamos dizer, banalizam, né? Outro dia desse a gente estava falando isso até no Templo Estrela do Oriente. As pessoas banalizam uma parte espiritual, acho que elas desconhecem, elas não sabem o papel, nesse caso aqui, de uma pombagira. O que uma pombagira vai fazer? Você vê que enquanto a mulher ia para frente da entidade para pedir, vamos dizer assim, o fim da amante, a pombagira já estava entrando com ela, falando sobre um tema chamado perdão. Você vê a diferença de vibrações, né? Mostrando que pombagira não é nada disso que a gente está acostumado a ver. Como é que você vê isso, mãe? Luiz, a gente tem que entender que a espiritualidade de luz, né, e a pombagira é uma espiritualidade de luz, são sábios. Então, você vai buscar algo ruim, mas ela já vai trabalhar em você algo para que você possa já ir se modificando, para que você possa enfrentar aquela situação com outro sentimento, com entendimento, né? E ela trabalhou muito bem esse lado do perdão com relação à esposa, com relação à amante, né? E tanto é a verdade que no final da história ela não conseguiu ter esse sentimento que ela já vinha carregando com ela, achando que a culpa de tudo era da mulher e não do marido. Com certeza. Né? Mas aqui a gente também não está para dizer quem é culpa de quem, né? A gente está falando sobre sentimento. Com certeza. E, graças a Deus, ela caiu num bom médium, onde captou uma energia bem positiva e teve condições de resolver a situação dela, né, de uma forma bem positiva. Né? Agora, interessante, o Luciene, é que você vê como é que pode, né? A gente sente a mão da espiritualidade nesse caso, no momento em que ela chega no hospital e se depara lá com a amante, né? E a partir dali elas começam a conversar por 6 horas. Como é que é isso? Será que é um reencontro de outras vidas ali, elas acertando os ponteiros delas? Como é que é? Como é que você vê isso? Eu acredito que sim, Luiz. E qualquer dor nos transforma, né? A dor de um ente querido nosso, num leito, num desencarne, tudo isso mexe muito conosco. Quer dizer, a dor, às vezes, ela vem justamente para sobrepor o amor sobre tudo, né? Com certeza. O amor, o perdão. Então, com certeza, a espiritualidade, como a mãe Flávia falou, anteriormente já vinha trabalhando na esposa, né? Quanto ao perdão, e certamente também na outra pessoa também vinha trabalhando, e até mesmo nele, né? Porque elas sonharam com ele pedindo perdão às duas, né? Então, eu acho que foi um ciclo que foi fechado. Isso é muito importante. Com certeza. Agora, uma coisa está me chamando a atenção aqui, Bahia, na pauta sobre o assunto,
é que você vê que a esposa, ela nutria um sentimento tão grande pelo marido que ela achava que o marido não tinha culpa nenhuma nesse caso de infidelidade, né? Que a culpa, em princípio, seria da amante, né? Aí eu pergunto a você, por que será, então, será que foi obra do acaso? Será que o acaso existe nesse caso? Dele sofrer um acidente, entendeu? Como o negócio dele parar num hospital e ter as duas ali do lado. Será que ele realmente, na sua opinião, ele não tinha culpa nenhuma no cartório? Aí como é que é o negócio? Não, Luiz. É a coisa chamada de causa e efeito, né? Responsabilidade ele tem sim. Eu acho que tem, né? Não acho que a atitude dele foi correta de ter arrumado uma amante, né? Nós não estamos aqui para julgar os motivos ou não, como era a relação dele com a esposa, que tenha desencadeado esse problema. Mas esse acontecimento, de certa forma, pôde fazer com que esse resgate ocorresse, né? Foi preciso que isso acontecesse para que esse resgate acontecesse, né? A gente não pode, né, julgar, né? A pessoa teria que passar por aquela situação para que acontecesse. Ele tinha esse resgate com as duas, né? Então, acho que foi obra mesmo da espiritualidade, né? Tinha que passar por aquilo, mas responsabilidade, eu acho que a gente não pode fugir dos nossos atos, né? Não é? Né? Não e podemos, essa responsabilidade, ô Bahia, que você está falando, que eu vou até perguntar sobre isso aqui para a Élica, ver o que ela acha com relação a isso. Quem sabe essa questão da responsabilidade dele com elas duas, isso pode ter também questões ligadas a outras vidas, porque você vê que ele apareceu no sonho. Como é que pode haver isso? As duas sonharem naquela noite com ele. A gente sabe que existe uma série de questões quando você tem um desencarne traumático, o espírito ele fica num turbilhão sem entender o que aconteceu. Isso tudo a gente sabe, essas questões existem. Agora, ele ter aparecido no sonho para as duas, você não acha que tem aí um resgatezinho aí de outras paragens? Com certeza. E provavelmente ele precisava pedir esse perdão para poder seguir o caminho dele, né? Para poder ter um pouco de paz. Então, provavelmente isso deve ter sido coisas de outras vidas. Eles deviam estar ligados por vários fatores que a gente desconhece. Mas com certeza, né? Ainda mais as duas sonharem com ele. Quer dizer, elas também precisavam talvez desse pedido de perdão, né? Porque imagina tudo que causou isso na vida das duas. Né? Mas a dor, eu acho que a dor muitas vezes cura, a dor liberta. O que eu já vi de pai perdoando filho, de filho perdoando pai, de mãe perdoando filho, de esses casos já vi acontecer de amantes se encontrarem no hospital, porque a dor realmente liberta, cura. Né? Naquele momento ali você vê aquela pessoa que você tinha tanta raiva, tanto ódio, tão frágil, né? Tão vulnerável, e como a espiritualidade já vinha trabalhando ela não conseguiu sentir mais aquilo que ela sentia antes. Porque uma coisa é você odiar uma pessoa que está lá longe, que você não conhece, você imagina. Outra coisa é você ver a pessoa ali tão fragilizada, tão vulnerável, mexe com a gente. Então, com certeza, a espiritualidade cura a gente pela dor. Com certeza. Agora... E esse pedido de perdão também do marido, né, para elas, né, foi, eu acho, muito importante para, eu acho, justamente dar o ponto final nessa história e elas conseguirem viver naturalmente depois de uma forma bem positiva, porque muito provavelmente, se isso não acontece, elas iam estar pensando, né, se machucando, culpando a pessoa, né, com relação à situação que elas viveram. Né? Foi o que a Lu falou, tinha que fechar o ciclo. E o ciclo só ia se fechar quando elas também tivessem a palavra dele. Com certeza. Agora, vem cá, eu fiz uma pergunta aqui pro Bahia, né, e pro polo masculino da vibração, e agora tem que fazer aqui uma pergunta também pro polo feminino da vibração, né? Diz aqui uma coisa. Afinal de contas, na sua opinião, dona Flávia, representando aqui o time feminino aqui. Olha a responsabilidade. Esse nosso irmão era realmente o que ele fez lá, ele era realmente ao ponto dele pedir perdão no sonho e tal, e a esposa dele achar que ele posou como santo aí na coisa e tal. Realmente como é que você vê isso? Ele realmente estava
isento de qualquer tipo de responsabilidade não, aí? Claro que não. Não, isento não, jamais. Porque ele tinha um compromisso, né, com uma pessoa. Então, o fato dele estar com uma outra pessoa, ele está sendo realmente incorreto nesse aspecto, né? Não vamos também eximi-lo de nada, né? Claro que o Bahia falou, e eu falei também anteriormente, a gente não está aqui para julgar nada, mas responsabilidade, com certeza, ele tinha e muita, né, poxa? Maravilha. Olha, nós vamos encerrando esse quadro Transformando. Eu gostaria só de resumir isso num pensamento. Primeiro, gente, Pombagira, Exu, os nossos guardiões, não são nada disso que essa sociedade leiga fala, tá? Muito pelo contrário, são os nossos anjos da guarda, são aqueles que estão exatamente no nosso lado, como eu digo lá no Templo Estrela do Oriente. Quando nós precisamos do discernimento pelas encruzilhadas da vida, é exatamente Exu e Pombagira, que está numa faixa mais terra a terra, é quem realmente pode nos proporcionar esse discernimento. E uma outra coisa, eu acho que todos nós merecemos ser felizes, seja com a nossa pessoa amada, seja com a nossa esposa, com o nosso marido e tal, ou não. Agora, eu acho que uma coisa que precisa existir é transparência, sinceridade. Se amanhã ou depois vocês veem que o amor acabou por alguma razão, que a amizade possa continuar, não é verdade? E que conversem de forma fraternal, como seres humanos, como pessoas inteligentes. Cada um segue o seu caminho, mas continuam como amigos, como a gente conhece vários casos nessa questão. A gente precisa acabar com esse caso de ficar criando inimizades e transferindo problemas para outras encarnações, levando para o sepulcro uma série de picuinhas que não nos ajudam em nada a nossa evolução. Tá certo assim? Então, nós estamos encerrando o quadro Transformando de hoje. Nós vamos rapidamente a um spot comercial e já estamos voltando com o quadro Recados da Semana aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Estamos apresentando o programa A Umbanda Sem Fronteiras. Se você sofre de transtornos cuja causa a medicina não consegue descobrir, o professor Humberto Vieira atende agora em novo endereço. Clínica Holística Nise da Silveira, Rua Conde de Bonfim, 44, Sala 901, Tijuca, Rio de Janeiro. Telefone 4107-7295. 4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos 710. Balaró Exu, Exu Omosba, Ogum é Patacuri, Ogum é Orixá. Ogum é orixá, com certeza. E se você gostaria, meu querido irmão, minha querida irmã, aí vai uma senhora dica, hein? Se você gostaria de ter uma renda extra por mês ou conhece alguém que esteja desempregado, aqui vai uma excelente oportunidade. Você vai procurar a minha filha carnal, Patrícia Barros, anote aí o endereço, Avenida Rio Branco, 156, sala 1418, no centro do Rio de Janeiro. Você diz a ela que ouviu no programa de rádio do pai dela que ela tem uma excelente oportunidade de trabalho esperando por você. Anote aí o telefone da Patrícia Barros, é 9833-36539. Vou repetir, hein? 9833-36539. Minha querida irmã Luciene Oliveira, quer dizer então que a gente tem aí uma senhora palestra agora no mês de novembro lá no Templo Estrela do Oriente? Isso aí, Luiz. Participe da palestra gratuita Fé e Razão. A razão perante o mistério da fé, a busca pela verdade, a ciência da fé e as exigências da razão filosófica, crendices, fé e a filosofia. O palestrante é Bruno Pimentel,
professor, bacharel e pós-graduado em Filosofia pela PUC do Rio de Janeiro. Dirigente da Casa de Misericórdia Centro de Umbanda. Dia 1º de novembro, um sábado, às 15 horas, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323, ou pelo site www.temploestreladooriente.com. Maravilha, gente, está chegando aí o encontro do Mirua, né? E restam poucos ingressos para o maior evento da Umbanda no Rio de Janeiro, segundo Encontros Umbandistas no Século XXI, dia 25 de outubro, na sede da União Espiritista de Umbanda do Brasil, Rua Conselheiro Agostinho, 52, em Todos os Santos, Rio de Janeiro. Atrações confirmadas, os médiuns Robson Pinheiro, Vanderlei Oliveira, entre outros palestrantes. Teremos também pintura mediúnica, apresentação do novo Gongá, onde ficará a única imagem do Caboclo das Sete Encruzilhadas, crianças representando os umbandistas do amanhã, trajadas de orixás e falanges, entre outras muitas atrações. Ingressos no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás 548, Piedade, no Centro de Umbanda Caminho de Aruanda, Cuca, Rua Aiera 526, Vila Cosmos, Rio de Janeiro, no local do evento, na sede, na Casa Mater da Umbanda, Rua Conselheiro Agostinho 52, Todos os Santos, e também no site mirua.com.br. Lembrando que no dia do evento, em 25 de outubro, se ainda existirem ingressos à venda, eles serão majorados. Fale com seu dirigente, organize a caravana do seu terreiro, porque no dia 25 de outubro, lugar de umbandista é no segundo encontro Os Umbandistas no Século XXI. Informações 2597-1323, 2597-1323. Minha querida irmã Érica, fala para nós sobre o workshop de cristais, é isso mesmo? Isso mesmo, Luiz. Participe do sensacional workshop em prático Elixir de Cristais. Quando você aprenderá o que é um elixir, procedimentos para limpeza, energização e programação de cristais, a diversidade na produção de um elixir de cristais, visando os aspectos físicos, emocionais e espirituais, a preparação e a utilização dos oráculos de cristais, dos chakras e da aura. Chakras, problemas, curas e fórmulas. Domingo, dia 9 de novembro, às 10 horas da manhã, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. O facilitador é o nosso querido irmão Doté Alexander Dochossi, sacerdote de culto africano, terapeuta holístico e dirigente do Templo do Cigano Vladimir, e o titular do maravilhoso programa Oxóssi, o Caçador da Riqueza, que começa já já, logo após o programa A Umbanda Sem Fronteiras. Inscrições na Secretaria do Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, ou no portal aumbandasemfronteiras.com, onde você poderá optar por participar à distância ou de forma presencial. Participe do workshop Elixir de Cristais. Informações 2597-1323. 2597-1323. Meu irmão Bahia, fala pra mim, quer dizer que temos uma gira de consulta segunda-feira lá no Templo Estrela do Oriente? Isso, Luiz. Segunda-feira temos alegria. Dia 13/10, às 20 horas, sessão de consulta com a Ibejada, as nossas crianças do astral. No Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações 2597-1323. 2597-1323. Lembrando que a abertura dos portões e a distribuição gratuita de fichas para as entidades acontece a partir das 6 da tarde. Maravilha, maravilha, Bahia. E como nós teremos essa gira maravilhosa na segunda-feira com as crianças, nada mais justo do que promovermos uma singela homenagem aos nossos queridos Ibejes. Salve, Cosme e Damião. Oi, Ibejada. Cadê Dom? Dom tá passeando no cavalo de Ogum. Cosme e Damião, Damião, cadê Dom? Dom está passeando no cavalo de Ogum. Cosme e Damião, Damião, cadê Dom? Dom tá passeando no cavalo. Maravilha. Dom está passeando no cavalo de Ogum, mas esse passeio termina segunda-feira lá no Templo Estrela do Oriente, já que lá eles vão estar incorporados, trabalhando e deixando o passeio para outra hora, né, gente?
Então, segunda-feira, gira de consulta com as crianças, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Bem, gente, nós vamos rapidamente a um bloco comercial, né? E já estamos retornando com o Momento Mirua, aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Estamos apresentando o programa A Umbanda Sem Fronteiras. Se você é um umbandista, aí vai uma super dica. A União Espiritista de Umbanda do Brasil é a primeira e única federação que disponibiliza espaços para o surgimento de novos terreiros. E a partir de R$20 mensais, você se torna sócio da Casa Máter da Umbanda e ainda terá consultas médicas grátis em várias especialidades, entre outros benefícios. E o seu terreiro ainda poderá fazer sessões no Parque Ecológico dos Orixás. A União está localizada na Rua Conselheiro Agostinho, 52, Todos os Santos. Telefone 3283-9191. União Espiritista, há 75 anos, construindo o futuro da Umbanda. Caboclo das 7 encruzilhadas. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. E todo primeiro sábado de cada mês, às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Não perca seu tempo procurando artigos para Umbanda, Candomblé, esoterismo e religiosos em outro lugar. Só o Miro tem os menores preços no atacado ou no varejo. Ligue e confira. 3351-7555. 3351-7555. O Miro tem 47 anos de tradição e milhares de produtos à sua escolha. Avenida Braz de Pina, 2271, Vista Alegre. Pedidos 3351-7555. 3351-7555. Amar alguém na encruzilhada. Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. E você também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras à distância. Acesse www.aumbandasemfronteiras.com. Informações 2597-1323, 2597-1323. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Se você sofre de transtornos cuja causa a medicina não consegue descobrir, o professor Humberto Vieira atende agora em novo endereço. Clínica Holística Nise da Silveira, Rua Conde de Bonfim, 44, Sala 901, Tijuca, Rio de Janeiro. Telefone 4107-7295. 4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos 710. Vem aí o 8º Batacotô Conferência África e Brasil. Palestras religiosas, Umbanda, Candomblé e africanos. Exposições, shows. Domingo, dia 23 de novembro, a partir das 10 horas da manhã, no Clube Helênico, Rua Itaperu, 1305, Rio Comprido, Rio de Janeiro. Entrada franca. Mesa para 4 pessoas, R$40. Informações 3086-3441, 3092-6299,
97657-9942. Eu quero que você faça parte, como fez parte no ano passado, que venha para esse grande evento deste ano, que é o 8º Batacotô, que está de portas abertas esperando você. Realização Ilea Cheg Baldé, de mãe Regina de Oxóssi. Iaio Produções, Feiras e Eventos. Apoio Nando Festas e Eventos. O melhor para a sua empresa ou terreiro você encontra na GQD Publicidade. Arte final, website, fanpage, banners, panfletos, agendas, material digital ou impresso e por um precinho que cabe no seu bolso. Ligue e comprove. 3064-6023, 3064-6023 ou comercial@gqd.com.br. Divulgue sua empresa ou terreiro. GQD Publicidade, há 10 anos fazendo a diferença. Participe do Mirua, movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã. O Mirua trabalha por uma renovação das referências comportamentais nas nossas comunidades de terreiros. Acesse www.mirua.com.br. Movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã, Mirua, rumo à regeneração. Momento Mirua. O movimento, as atitudes e os sentimentos lançando sementes para a nova era. Vários terreiros de Umbanda cancelarão suas atividades espirituais de suas casas, liberando assim médiuns, assistências e seus respectivos dirigentes para participarem do 2º encontro do Mirua, dia 25 de outubro, na sede da União Espiritista de Umbanda do Brasil, Rua Conselheiro Agostinho, 52, Todos os Santos, Rio de Janeiro. E não esqueçam, dia 25 de outubro, lugar de umbandista é no 2º encontro do Mirua. Mirua, rumo à regeneração. Saravambam. Saravá, Umbanda, Umbanda, Saravá. No programa Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia nos terreiros, as dúvidas e a doutrinação. Saravá, todas as pombagiras, girar! Cigana, sua banda está em festa, ela está toda florida, vem na banda trabalhar. Quem quiser falar com ela, pede a cigana, que ela vem nos ajudar. Cigana, sua banda está em festa, ela está toda florida, vem na banda trabalhar. Programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. Lembrando que você pode ouvir o nosso programa não só pelo radinho, como também pelo site www.metropolitana1090.com.br. Ou então você também pode assistir, ouvir, no caso, os programas antigos no YouTube. É só digitar lá, programa Umbanda Sem Fronteiras, estão todos os programas disponibilizados desde abril de 2012. Minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros,
Diga-me tudo, não me esconda nada. Vamos ao nosso quadro Saravá Umbanda do dia de hoje. Vamos sim, Luiz. É a primeira pergunta do nosso irmão Marlon Soares. Ele quer falar, está perguntando assim sobre o evento do Mirua. Por que chamar 2 palestrantes que não são umbandistas? Meu querido irmão Marlon, o nosso Saravá fraterno, você é a segunda pessoa que me faz essa pergunta, irmão, e eu vou dar a mesma resposta que dei para o outro irmão. Segundo a espiritualidade, meu querido, a Umbanda ela vai exercer um papel muito importante daqui a pouquinho mais, nesse momento que nós estamos passando deste mundo de provas e expiações para a regeneração. E dentro desse contexto, os umbandistas, que segundo a espiritualidade estão doentes, né? O nosso segmento intra-religioso está doente, os umbandistas exercerão um grande papel, né? Então nós precisamos nos capacitar. Capacitar como? Fazendo com que nós nos tornemos canais confiáveis dessa mesma espiritualidade, para que a gente possa passar a mensagem da pátria espiritual, né, do astral superior, para essa humanidade que está em vias de se regenerar. A gente sabe que na regeneração, os espíritos que insistirem a permanecer no mal, procedendo de forma errada, esses espíritos já estão sendo enviados para mundos distantes, não estão mais com permissão de reencarnar aqui na Terra, né? Por outro lado, aqueles que se regenerarem realmente receberão um planeta um pouco mais, vamos dizer assim, livre, né, de todas essas situações que a gente vive aqui no dia a dia, né? Então eu acho que nós temos esse grande papel. E o evento do Mirua, exatamente o próprio nome Mirua já traduz isso, é um movimento intra-religioso umbandistas do amanhã. Quando a gente fala intra-religioso, nós estamos falando dentro do nosso segmento de Umbanda. Nós precisamos nos curar. Como? Nos amando mais, deixando de entender o seu irmão de terreiro, de um outro terreiro, como seu concorrente, entendeu? Entender que todos nós estamos na mesma estrada, levando a mensagem de Jesus, ou seja lá de quem for, lá da espiritualidade superior, né? E que nós precisamos nos amar, nós precisamos nos aproximar na essência da Umbanda, esquecer essas questões de forma, se eu acendo a vela ali, se eu acendo a vela aqui, isso não tem o menor significado. A espiritualidade diz que nós seremos salvos de acordo com os nossos propósitos e não de acordo com as nossas escolas. Razão pela qual esses 2 palestrantes, Robson Pinheiro e Vanderlei Oliveira, foram chamados, estão confirmados. E eu só vou te falar uma coisa muito importante. Você diz que Robson, aqui na sua pergunta, que Robson Pinheiro e Vanderlei Oliveira não são umbandistas e por que eles são chamados? Eles até podem não ser umbandistas, mas se você pegar as obras que a espiritualidade trouxe através deles, em torno de 50% dessas obras são todas voltadas para umbandistas, tá certo? E o que deixa assim bem claro que nós estamos precisando exatamente nos curar. E Luiz, independente do segmento de cada um, o importante é o conteúdo, é a mensagem que esses irmãos vão passar para a gente. Sem dúvida. Tudo é aprendizado, todos nós precisamos melhorar. Então nós não temos o direito de ficar presos a segmentos. Nós temos, muito ao contrário, que nos unirmos, e a palavra é palavra de ordem, né, Luiz? Com certeza absoluta. A palavra positiva, a orientação, a mudança de comportamento, de sentimentos, sem dúvida, é palavra de ordem. Sem dúvida. É o que o tema desse ano, atitudes e sentimentos. Perfeito. Isso aí é fato. Nós temos que nos modificarmos, independente da onde vem a informação, da onde vem a orientação. Com certeza. Não é isso? Lembrando, meu irmão Marlon, que o Mirua é um movimento de convergência. As divergências ficam apenas no campo das ideias. Nós não podemos deixar nada pessoal nisso aí. Tá certo, meu querido? Vamos às nossas próximas Ainda perguntas. Do nosso irmão Marlon, ele nos fala assim: no primeiro encontro do Mirua, no ano passado, o tema era rumo à regeneração. Por que neste
ano será atitudes e sentimentos. Então, irmão, eu acho que os dois temas eles estão interligados, né? A verdade é essa, né? A palavra de ordem continua sendo regeneração, só que para que a gente possa efetivamente partir para a regeneração, nós temos que sair do discurso sem prática, entendeu? Do discurso e irmos para a prática, que no caso são as atitudes. E essa prática se traduzindo em quê? Em sentimentos, entendeu? Então eu acho que a espiritualidade, mais uma vez, foi sábia em nos eleger esse tema, atitudes e sentimentos, para este ano de 2014. Não é isso? Com certeza, Luiz. Ainda do Marlon. E está bem interessado no evento, viu, Luiz? Que bom. Quais serão as principais atrações este ano? Meu irmão, as principais atrações desse ano, primeiro a presença da espiritualidade, a principal atração, né? Vai estar todo mundo lá, com certeza absoluta. Aruanda em festa, em peso, estará lá, entendeu? Desde a mais insignificante forma de vibração, que é a orgânica, a matéria, até a mais alta, que é Oxalá. Vai estar todo mundo lá, inclusive os irmãos do Baixo Astral também tentando fazer com que as coisas deem errado também. Só que nós já somos vacinados, entendeu, irmão? Então a coisa vai caminhar. Mas olha, palestras maravilhosas com, Gregório Brandão, Humberto Vieira. Vamos falar, mãe? A palestra do Gregório, Umbanda da Cabeça ao Coração. Palestra do professor Humberto Vieira, os umbandistas no terceiro milênio. Palestra do Vanderlei Oliveira, a humanização na Umbanda. Palestra do Luiz Fernando, do seu Jorge e do Jefferson, SOS União, a memória da Umbanda. Palestra do irmão teólogo e sacerdote Etienne Salles, Umbanda e Umbandas, caminhos para um entendimento intra-religioso. Finalmente, a palestra do Robson Pinheiro, tão aguardada, Os Guardiões e a Regeneração Humana. Além disso, nós teremos, entre outras coisas, só não pode falar a abertura, o que vai ser, que é segredo, tá? Fechamento com as crianças. Também não pode falar. Ele já falou no início. Pois é. Mas, teremos pintura mediúnica. Gente, vale a pena, entendeu? Ainda tem alguns ingressos à venda, principalmente lá no Templo Estrela do Oriente. Participem, vocês vão ver que é indiscutivelmente um dos maiores eventos de Umbanda aqui no Rio de Janeiro. Tá certo? Tem mais alguma pergunta aí do Marlon? Tem, sim. A última pergunta dele. Por que São Paulo tem mais eventos de Umbanda do que o Rio de Janeiro? Olha, teve gente aqui dizendo, com todo o respeito que os irmãos de São Paulo nos merecem, que seria porque São Paulo não tem praia. Não é isso, não. Lá em Santos tem praias lindas, maravilhosas. Não é por isso, não. É porque a gente costuma dizer que, independentemente da Umbanda ter sido anunciada aqui no Rio de Janeiro, os irmãos de São Paulo, eles estão, assim, vamos assim dizer, mais motivados, mais organizados, e existem vários segmentos lá, exatamente, elevando o nome das nossas tradições africanas, entendeu? Então, nosso abraço aqui para os nossos irmãos de São Paulo, continue nesse trabalho e vamos juntos, com certeza. Tem mais perguntas aí, mãe? Bom, do Marlon não. Agora temos da nossa irmã Camila Alves. Ela nos fala assim: lendo os apelos que a organização do segundo encontro dos umbandistas fez no Facebook, procurei meu dirigente e lhe falei sobre o evento, apelando para que nos liberasse para estarmos no encontro, já que as nossas sessões se realizam aos sábados. Mas ela está ainda pensando na possibilidade, né? Então, ela gostaria de verificar se ela teria como assistir em casa, né? Olha, com certeza tem. Nós vamos ter, já está disponibilizado, inclusive, no site. Para quem quiser assistir, quem não puder estar aqui no Rio de Janeiro, quiser assistir, é só entrar no site do Mirua, mirua.com.br. Você já pode, inclusive, acessar e fazer a compra lá do evento. É baratinho, R$35. Isso é para ajudar a União Espiritista de Umbanda do Brasil, tá certo? É claro que se todas as casas resolvessem ir, nós não teríamos espaço lá disponível, né? Mas a gente agradece a sua intenção, do seu dirigente também, e se Deus quiser, para o ano que vem estaremos num lugar até maior para comportar um número maior de irmãos, tá certo? Vamos lá, tem mais alguma pergunta aí? Temos sim, só estou tentando me organizar aqui, Luiz. Né? Não tem problema.
Não tem consegui problema, descobrir de quem é essa pergunta, não, mas... Não tem o nome aqui da pessoa. Faz a pergunta, não tem problema. Vamos lá. Tá aqui, prezado Luiz, a Umbanda vive um momento novo, de união e reestruturação. Você acredita que o Mirua pode se tornar a principal ferramenta para o crescimento dos terreiros de Umbanda e principalmente na luta contra a intolerância religiosa? Olha só, meu irmão, veja bem, o que acontece é o seguinte, o Mirua, ele tem uma proposta inicialmente intra-religiosa, tá? Porque nós acreditamos o seguinte, que o dia que o segmento da Umbanda estiver organizado, essa questão da intolerância interreligiosa a gente vai conseguir, com certeza absoluta, absorver sem qualquer problema. Tanto é verdade que segmentos religiosos mais, vamos dizer assim, mais antigos até do que o nosso, como a Igreja Católica e tal, que está devidamente organizado, você vê que praticamente eles não são molestados, praticamente, né? Então, o que a gente precisa, e a palavra de ordem é essa, é organização, entendeu? Se a gente se organizar, a gente vai se unir. Se não houver organização, meu amigo, aí a gente batendo cabeça, nós não deixa pra gente bater cabeça só lá no nosso gongá, entendeu? Senão a coisa não fica legal. Tá certo? Meu irmão anônimo, não tem problema. Não consegui descobrir, Luiz, até agora quem é. Isso, foi a Aruanda que mandou a pergunta. Mais alguma pergunta posso fazer? Não, não dá mais tempo. Nós estamos aí realmente já num final de programa. Eu queria pedir, então, boa noite aos meus queridos irmãos da família Tel, a começar pela dona Flávia. Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos ouvintes, irmãos presentes. Que possamos ter uma semana abençoada, com muito amor em nossos corações. Meu querido irmão Alexandre Bahia, fala para nós. Boa noite, Luiz. Boa noite, irmãos da mesa. Boa noite, família Tel. Queridos ouvintes, que todos possam ser abençoados pela luz do nosso Pai Oxalá. Que assim seja, meu irmão. Minha querida irmã Luciene Oliveira, tem alguém com sono aí, Lu? Não, Luiz, não, vou né? deixar para dormir daqui a pouco. Então tá bom. Boa noite, Luiz. Boa noite, irmãos aqui presentes, amada família Tel, amados ouvintes, que tenhamos uma noite de muita paz e de muita luz e que amanhã possamos acordar com muita inspiração, com muita vontade de viver. Maravilha, maravilha. Minha querida irmã Érica, também não tem ninguém aí com sono. Não, né? imagina. Então tá bom. O seu boa noite, minha querida irmã. Boa noite a todos, boa noite, ouvintes, família Tel. Que nós tenhamos uma noite abençoada. Amanhã é dia das crianças, que as crianças nos tornem mais doces e que o amor viva. E de Nossa Senhora, né? A grande mãe planetária, que ela possa nos cobrir com seu manto sagrado, nos protegendo, nos guiando no caminho do bem. É verdade. Amanhã é dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, e, obviamente, em algumas escolas umbandistas, é Oxum ou Pará, entendeu? Então, que Oxum, não importa, ou Nossa Senhora, né? Se elas duas juntas já nos ajudam, imagine separadas, né? Então, ao contrário, se elas separadas já nos ajudam, imagina juntas, né? Ao contrário, né? Mas, olha, é importante a gente sentir essa vibração maravilhosa. Obrigado aí pela participação e, como nós sempre falamos, vamos juntos a Deus nesse momento agora, numa singela homenagem à espiritualidade superior. Até o próximo sábado, se Oxalá assim o permitir. Fiquem com Deus. Meu irmão. Meu Deus, passei tanto tempo te procurando, não sabia onde estavas. Olhava para o infinito e não te via. E pensava comigo mesmo, será que tu existes? Não me contentava na busca e prosseguia. Tentava te encontrar nas religiões e nos templos, tu também não estavas. Eu te busquei através de sacerdotes e pastores
e também não te encontrei. Sentia-me só, vazio, desesperado eu descri, e na descrença te ofendi, e no tropeço caí, e na queda senti-me fraco. Fraco procurei socorro, no socorro encontrei carinho, no carinho vi nascer o amor, no amor eu vi nascer um novo mundo, e no mundo novo resolvi viver. O que recebi, resolvi doar. Dando alguma coisa, muito recebi. E recebendo, senti-me feliz. Ao ser feliz, encontrei a paz. E tendo paz, foi que enxerguei que dentro de mim é que tu estavas. E sem te procurar, foi que te encontrei. Salve a grande força de Pai Oxalá. E depois desta maravilhosa homenagem que nós tivemos a essa sintonia vibratória espetacular, né? Eu queria mais uma vez lembrar, e é uma dica que vai para você, meu irmão que nos ouve, para você, minha irmã, para que participe do sensacional workshop prático Elixir de Cristais, quando você aprenderá o que é um elixir, procedimentos para limpeza, energização e programação de cristais, a diversidade na produção de um elixir de cristais, visando os aspectos físicos, emocionais e espirituais, a preparação e a utilização dos oráculos de cristais, dos chakras e da aura, e sobre chakras também, né, problemas, curas e fórmulas. Tudo isso, esse workshop maravilhoso vai acontecer no domingo, dia 9 de novembro, às 10 horas da manhã, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. O facilitador é o meu querido irmão Doté Alexander de Oxóssi, que é um sacerdote de culto africano, terapeuta holístico, dirigente do Templo do Cigano Vladimir e o titular do maravilhoso programa Oxóssi, Caçador da Riqueza, que começa já, logo após o programa Umbanda Sem Fronteiras. Então, inscrições na Secretaria do Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro, ou no portal, anota aí, www.aumbandasemfronteiras.com, repetindo, www.aumbandasemfronteiras.com, onde você poderá optar por participar do workshop à distância ou na forma presencial. Participe do workshop Elixir de Cristais. Informações 2597-1323, 2597-1323. E com este maravilhoso bolero de Ravel que nós estamos escutando aí ao fundo, nós vamos então desta vez encerrando mais uma edição do programa Umbanda Sem Fronteiras. Até o próximo sábado, se Oxalá assim o permitir. Fiquem com Deus.